Entender o que você pode controlar e o que não pode é o começo da felicidade e da liberdade. Isso começa com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Após enfrentar essa regra, é possível alcançar a tranquilidade interior e a eficácia exterior. Estão sob nosso controle as opiniões, aspirações, desejos e coisas que nos repulsam. Essas áreas constituem, com bastante precisão, nossas preocupações, pois estão diretamente sujeitas à nossa influência. Sempre temos a possibilidade de escolher o conteúdo e o caráter de nossa vida interior. Por outro lado, fora de nosso controle, estão coisas como o tipo de corpo que temos, nascer na riqueza ou a necessidade de enriquecer, como somos vistos pelos outros e nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não constituem nossas preocupações. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em tormento. Devemos lembrar que as coisas sobre as quais temos poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. No entanto, as coisas que não podemos controlar são fraquezas, dependências, ou são determinadas pelo capricho e pelas ações dos outros. Devemos lembrar também que se acreditarmos que podemos controlar coisas que, por natureza, escapam ao nosso controle, ou se tentarmos assumir os assuntos dos outros como nossos esforços serão frustrados e nos tornaremos pessoas frustradas, ansiosas e críticas. Ocupe-se de seus próprios assuntos. Preste atenção apenas às suas verdadeiras preocupações e considere o que pertence aos outros como problema deles, não seu. Agindo assim, você será imune à coerção e ninguém poderá te reter. Você será verdadeiramente livre e eficaz, pois usará seus esforços de forma construtiva, em vez de desperdiçá-los criticando ou se opondo aos outros. Se você conhece e presta atenção às suas verdadeiras preocupações, ninguém ou nada o fará agir contra sua vontade. Os outros não poderão te ferir. Você não ganhará inimigos nem sofrerá qualquer mal. Se você tem o propósito de viver seguindo esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você terá que renunciar completamente a algumas coisas e adiar outras. Reconheça as meras aparências. Daqui para frente, exercite-se em dizer a qualquer coisa desagradável: você é apenas uma aparência e de forma alguma é o que aparenta ser. Em seguida, considere cuidadosamente o assunto em questão de acordo com os princípios que mencionamos. Em primeiro lugar, essa aparência diz respeito a coisas que estão sob meu controle ou não. Se diz respeito a algo que está fora do seu controle, não se preocupe com isso. O desejo clama por satisfação. Nossos desejos e aversões são governantes caprichosos que exigem satisfação. O desejo nos ordena correr atrás do que queremos, enquanto a aversão insiste em que evitemos as coisas que nos repulsam. É bastante comum nos decepcionarmos quando não conseguimos o que queremos e nos afligirmos quando conseguimos o que não queremos. No entanto, se você se limitar a evitar apenas as coisas indesejáveis que são contrárias ao seu bem-estar natural e estão sob seu controle, nunca se envolverá em algo que realmente não deseje. No entanto, se você tentar evitar fatalidades como doenças, morte ou infortúnios, sobre os quais não tem controle real, você e aqueles ao seu redor sofrerão. O desejo e a aversão, embora poderosos, são apenas hábitos e podemos nos exercitar para ter hábitos melhores. Restrinja o hábito de se sentir rejeitado por todas as coisas que estão além do seu controle e, em vez disso, concentre-se nas coisas prejudiciais que você pode combater. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para refrear o desejo, pois se desejar algo que está além do seu controle, provavelmente acabará decepcionado, enquanto negligencia as coisas que estão sob seu controle e que merecem ser desejadas. É claro que há ocasiões em que, por razões práticas, devemos buscar algumas coisas e rejeitar outras, mas devemos fazer isso com elegância, discernimento e flexibilidade. Vejamos as coisas como realmente são. As circunstâncias não ocorrem para satisfazer nossas expectativas. As coisas acontecem por si mesmas. As pessoas se comportam como são. Aproveite o que você realmente obtém. Abra os olhos e veja as coisas como elas realmente são, e assim você evitará a dor de falsas ligações e decepções evitáveis. Pense no que lhe traz prazer
nas ferramentas de que dispõe, nas pessoas que você ama, mas lembre-se de que elas têm sua própria natureza específica, que pouco ou nada tem a ver com a forma como você as percebe. Como exercício, pense na coisa mais insignificante a qual você se sente vinculado. Vamos dar um exemplo. Imagine que você tem um copo favorito. No fim das contas, ele é apenas um copo, então se ele quebrar, você pode lidar com isso. Em seguida, escolha algo ou alguém com quem você tenha sentimentos e pensamentos de apego mais intensos. Lembre-se, por exemplo, ao abraçar seu filho, seu marido ou sua esposa, que você está abraçando um ser humano mortal. Assim, se um deles morrer, você poderá lidar com isso com coragem. Quando algo acontece, a única coisa que está sob seu controle é a atitude que você adota em relação a isso. Você pode aceitá-lo ou ficar ressentido, porque o que realmente nos assusta e desanima não são os eventos externos em si, mas sim a maneira como pensamos sobre eles. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação do seu significado. Pare de se assustar com ideias impulsivas e impressões sobre como as coisas são. As coisas e as pessoas não são o que desejamos que sejam nem o que parecem ser. Elas são o que são. Harmonize suas ações com a vida como ela realmente é. Não tente impor suas próprias normas. Comporte-se sempre, em todos os assuntos, sejam eles grandes e públicos ou pequenos e privados, de acordo com as leis da natureza. A harmonia entre sua vontade e a natureza deveria ser seu ideal supremo. Pratique esse ideal nos detalhes da vida cotidiana, nas tarefas e deveres pessoais. Ao realizar uma tarefa, como tomar um banho, faça isso em harmonia com a natureza. Ao comer, faça-o também em harmonia com a natureza, e assim por diante. Não se trata tanto do que você está fazendo, mas sim de como está fazendo. Enquanto entendermos corretamente esse princípio e vivermos de acordo com ele, mesmo diante das dificuldades, a paz interior continuará sendo possível. Os eventos em si não nos causam danos, mas sim a nossa percepção deles pode fazê-lo. As coisas em si mesmas não nos prejudicam ou nos impedem, nem as outras pessoas. A forma como vemos as coisas é outra questão. São nossas atitudes e reações que nos causam problemas. Portanto, nem mesmo a morte tem grande importância por si só. É o nosso conceito da morte, a nossa ideia, que é terrível e nos aterroriza. Existem formas muito diferentes de pensar sobre a morte. Examine profundamente seus conceitos sobre a morte e sobre tudo o mais. São realmente verdadeiros? Eles fazem algum bem a você? Não tema a morte e a dor, tema o medo da morte e da dor. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. Nem vergonha, nem culpa. Se o que sentimos sobre as coisas nos atormenta mais do que as coisas em si mesmas, é absurdo culpar os outros. Portanto, quando sofremos um revés, um incômodo ou uma aflição, não devemos culpar os outros, mas sim nossa própria atitude. As pessoas mesquinhas costumam culpar os outros por sua própria desgraça, mas a maioria das pessoas se culpa a si mesma. Aqueles que se dedicam à vida de sabedoria entendem que o impulso de culpar algo ou alguém é uma estupidez e que nada é conquistado ao culpar os outros ou a si mesmo. Um dos sinais do amanhecer do progresso moral é a gradual extinção da culpa. Vemos a futilidade da acusação. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos em nós mesmos, menos somos suscetíveis a sermos arrastados por reações emocionais turbulentas, nas quais buscamos explicações fáceis para eventos espontâneos. As coisas são simplesmente o que são, e os outros podem pensar o que quiserem. Não é da nossa conta nem vergonha nem culpa. Crie seu próprio mérito, nunca dependa da admiração dos outros. O mérito pessoal não pode vir de uma fonte externa. Você não o encontrará em relacionamentos pessoais ou na estima dos outros. Está comprovado que as pessoas, mesmo as que te amam, não necessariamente concordarão com suas ideias, não te compreenderão nem compartilharão seu entusiasmo. Amadureça. Quem se importa com o que os outros pensam de você? Crie seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser alcançado através do relacionamento com pessoas de grande excelência. Você foi confiado com uma tarefa que deve realizar. Coloque as mãos na massa, faça o melhor que puder e ignore quem possa estar observando. Realize um trabalho útil.
mantendo-se indiferente à honra e admiração que seus esforços possam despertar nos outros. Mérito alheio não existe. As conquistas e excelências dos outros pertencem apenas a eles. Da mesma forma, suas posses podem ser excelentes, mas sua pessoa não adquirirá excelência por meio delas. Pense nisso. O que é realmente seu? É o uso que você faz das ideias, recursos e oportunidades que se apresentam a você. Você tem livros? Leia-os, aprenda com eles e aplique sua sabedoria. Você tem conhecimentos especializados, utilize-os de forma profunda e produtiva. Você tem ferramentas, tire-as da caixa e construa ou conserte coisas. Você tem uma boa ideia, aprofunde-se nela e coloque-a em prática. Aproveite ao máximo o que você tem, o que é realmente seu. Você pode estar razoavelmente satisfeito e contente consigo mesmo se alinhar suas ações com a natureza, reconhecendo o que é verdadeiramente seu. Concentre-se no seu dever principal. Há um momento e um lugar para diversão e entretenimento, mas você nunca deve permitir que eles se sobreponham aos seus verdadeiros propósitos. Se você estiver viajando e o navio ancorar em um porto, você pode descer à terra em busca de conchas ou plantas. Mas tome cuidado, esteja atento ao chamado do capitão. Preste atenção ao navio. Distrair-se com coisas insignificantes é a coisa mais fácil do mundo. Assim que o capitão chamar, esteja pronto para abandonar tais distrações e se apresentar prontamente, sem nem mesmo olhar para trás. Se você for idoso, não se afaste muito do navio, ou talvez não consiga se apresentar a tempo quando chamado. Aceite os acontecimentos com calma, assim como eles ocorrem. Não exija que os acontecimentos ocorram como deseja. Aceite-os como são. Realmente assim você será capaz de encontrar a paz. Sua vontade está sempre sob seu poder. Na verdade, nada o impede. Nada o retém verdadeiramente, já que sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar o seu corpo, mas você não é apenas corpo. Sua vontade é maior do que suas pernas. Sua vontade não precisa ser afetada por nenhum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso sempre que algo acontecer com você. Use plenamente o que lhe acontece. Cada dificuldade com a qual nos deparamos na vida nos oferece a oportunidade de olhar para dentro e invocar nossos recursos internos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar nossa força.